Mais um bloco do MOP, Movimentação Processual no EPROC. Nesse mini curso, o foco é como diz o próprio título, na movimentação processual, que consiste aí no lançamento de eventos no EPROC. No MEME, o foco são as minutas, no MOP são os eventos. Nós já tratamos no bloco anterior dos 3 primeiros tópicos. A parte mais importante do tópico anterior é que o usuário entenda que a movimentação processual no EPROC consiste no lançamento de eventos com 100 minutas, na produção de minutas, na troca de localizadores e na realização de intimações. A tarefa de minutar no EPROC é objeto do curso MEME. Nós vamos agora para o tópico 4. Então vamos aí falar das formas da movimentação processual no EPROC. Então vamos para o quadro. Nós vamos falar de formas e, embora eu não tenha destacado aqui, nós vamos falar das telas também. Eu não coloquei o tópico das telas no quadro branco, mas nós já vamos falar aí de formas e de telas da movimentação processual. 4 telas nas quais o usuário irá realizar uma das formas de movimentação, uma das 2 formas de movimentação processual em 4 telas. Então nós também já vamos abordar o ponto 5, embora eu não tenha colocado aqui no título. Então nós vamos falar de formas e telas, formas e locais da movimentação processual. Lá no MEME eu falava dos locais da produção de minutas e nós vamos falar de formas e ainda vamos falar das telas, os locais da movimentação processual no EPROC. Então, são 2 formas de movimentação, são 2 formas, de movimentação processual no EPROC. A unitária, a forma unitária, o individual, e em bloco ou lote. Sendo que em bloco é lançamento de eventos em blocos de processo. Então, em bloco são os eventos. E lote são lotes de minutas. São lotes de minutas. Então, são 2 formas de movimentação processual no EPROC. Sempre que eu disser MOP, movimentação processual no EPROC, uma forma unitária e a segunda em bloco ou lote, sendo que as 2 também possuem 2 telas cada uma. 2 telas aqui, 2 telas aqui também. Então nós podemos realizar movimentação unitária em bloco ou em lote, em 2 telas cada uma das movimentações, cada uma das formas de movimentação processual, sendo que na forma unitária são 2 telas em razão de 2 possibilidades. Uma tela, nós temos uma tela com visualização dos dados do processo e uma outra sem visualização
dos dados do processo. O EPROC permite isso. O EPROC permite várias formas de trabalho. Então, já abordamos as formas, nós podemos movimentar no EPROC um processo de cada vez, é a forma unitária, e nós podemos movimentar muitos processos de uma vez. É possível no EPROC, se eu não me engano, a movimentação de 25, 50, 100 processos simultaneamente, mas a assinatura dos lotes é dividida, se eu não me engano, em lotes de 25. Então, para a assinatura, até a última vez que eu verifiquei, se eu não me engano, se permitia pelo usuário assinante a assinatura de 25, mas a produção é possível uma movimentação em massa de 25, 50 ou 100 processos e a assinatura em lotes de 25. Então essas são as duas formas de movimentação processual no EPROC: unitária, bloco ou lote, um ou mais de um processo. Nos cartórios com muito acervo, recomenda-se o trabalho da movimentação em bloco ou em lote, mais o uso das preferências. Vamos agora, eu vou traçar uma linha aqui, vou traçar uma linha e nós vamos falar das telas e suas formas de movimentação processual. Começo pela badalada telinha consulta processual, detalhes do processo. É aqui que nós realizamos a movimentação unitária com visualização dos dados do processo, porque essa tela, vocês sabem, é visualização. Essa tela, vocês sabem, ela é quilométrica, ela tem 10 faixas. E nesta tela de consulta processual, detalhes do processo, nesta tela nós temos uma faixa de ações. Nesta faixa de ações, nós temos um botão chamado movimentar processo, por onde nós lançamos eventos. Movimentar processos, e é aqui que nós lançamos os eventos. E ainda é possível lançar eventos por meio de preferências. Lá no Telas Comentadas do EPROC, na playlist de secretaria ou de cartório, lá eu falo a fundo da tela consulta processual, detalhes do processo. E também no curso básico de EPROC também falo dessa tela. Então, na faixa de ações existe um botão movimentar processos, e é aqui que nós lançamos os eventos. A visualização é uma forma de movimentação unitária com visualização de todos os dados do processo por meio da faixa de ações no botão movimentar processos. É aqui que lançamos os eventos. Essa é a primeira tela da forma de movimentação unitária. A outra forma, a segunda tela da movimentação unitária, aqui também movimentação unitária, mas aqui sem visualização dos dados do processo, o EPROC permite. É possível que eu lance uma movimentação sem que seja necessário visualizar todas aquelas informações da tela consulta processual, detalhes do processo. Existe uma tela chamada movimentação processual, ela é acessível lá no menu móvel. Você acha esta tela no menu móvel. Aqui nós informamos o número do processo, e depois que o número do processo é informado, ele nos leva à tela movimentação processual. E aí nós chegamos na tela onde nós lançamos os
eventos. Nesta tela nós lançamos os eventos e ainda é possível nessa mesma tela juntar documentos e produzir minutas. Eu falo desta tela lá no Telas Comentadas do EPROC também. E uma curiosidade: quando nós clicamos no botão Movimentar Processo na faixa de ações, nós também somos conduzidos a essa mesmíssima tela Manifestação Processual. Então eu chego nesta tela Movimentação Processual por dois caminhos. Ou eu passo antes pela tela Consulta Processual, detalhes do processo, é uma forma, ou eu já chego diretamente nessa tela, mas antes eu tenho que informar aqui o número do processo. São dois caminhos que chegam à mesma tela. Na tela Movimentação Processual, o coração dessa tela é a faixa Evento a ser lançado. É nessa faixa que nós lançamos os eventos. Todo mundo sabe já que evento é sinônimo de ato processual. A movimentação processual se destina à prática de atos processuais nos autos virtuais. Então, o evento a ser lançado, aqui nós informamos o evento e por meio dessa faixa ainda é possível a juntada de documentos ou produção de minutas. Aqui é um dos locais da produção de minutas. Então nós podemos aqui realizar a juntada de documentos ou nós podemos minutar. Então abordei a primeira opção, a primeira tela, consulta processual, detalhes do processo para movimentação processual, ou ainda diretamente na tela movimentação processual, onde nós podemos lançar eventos, juntar documentos e produzir minutas. A parte mais importante da tela é essa aqui, onde nós informamos os eventos. E aqui também um detalhe importante: nós podemos lançar eventos por meio das bonitinhas das preferências. É possível produzir minutas com preferências e lançar eventos com preferências por meio de preferências também. Então aqui são duas telas da movimentação processual unitária, uma com visualização dos dados do processo e a outra sem visualização dos dados do processo. Cortei aqui mal feito, vou traçar uma linha novamente, de novo. Agora sim, dividir, porque nós vamos agora, se na parte aqui de cima nós falamos das telas da movimentação unitária, das duas telas da movimentação unitária, vamos agora falar das telas da movimentação em lote ou em bloco. Então aqui já começo com a primeira tela, uma tela famosa e muito utilizada, que é a tela lista de processos por localizador. Essa tela lista de processos por localizador, quem já fez o TCE sabe que ela tem duas funções. A primeira função é de pesquisa de localizadores. Nessa tela nós pesquisamos por todos os localizadores do cartório ou secretaria. Então a primeira função dessa tela é a pesquisa por localizadores e a segunda função importante é a MOP, movimentação processual no EPROC em lote ou em bloco. Essa tela ela tem um critério único de pesquisa de processos. Ela tem um critério único e esse critério único está no nome da tela. É uma lista de processos por localizador. Então o critério único aqui é o localizador. Nós encontramos processos pelo localizador. Existe aqui o ponto mais importante da tela,
que é onde nós informamos esse localizador, e essa tela também trabalha com a bonitinha das preferências. Essa tela também trabalha com preferências, aí os localizadores mais utilizados são objeto de preferências. Então, aqui nós movimentamos vários processos e aqui existe a bonitinha da faixa de ações aqui. Eu estou falando muito aqui, muito bonitinha. E na faixa de ações, nesta faixa, nós podemos produzir minutas em lote. Nós podemos produzir minutas em lote e nós podemos lançar eventos em bloco, um evento em vários processos de uma só vez. Então, na faixa de ações da tela, lista de processos por localizador, nesta faixa de ações nós podemos produzir minutas em lote e eventos em bloco. Nós podemos movimentar aí muitos processos de uma só vez por meio dessa importante faixinha que está aqui. Destaque vai para essa faixa de ações. Por meio desses botões aqui, é possível aqui uma movimentação em bloco e é possível criar minutas em lote, os dois destaques dessa faixa para quem deseja trabalhar com muitos processos de uma vez para aumentar a produtividade. Então, a primeira tela da movimentação em massa de processos é a lista de processos por localizador. Ela trabalha com um critério único que está no nome, é o localizador. Essa é a primeira tela da movimentação em massa de processos. Já vamos para a segunda tela. A segunda tela, que é a movimentação processual em bloco. De vez em quando o Lindo dá uns bugs, mas é raro, tá? Ele tem crédito, muito crédito. Então, a segunda tela da movimentação em bloco, o título já dedura: movimentação processual em bloco. Diferente da lista de processos por localizador, que o título já diz, só considera localizadores. Aqui nesta tela, a movimentação ela tem como critério, ela tem vários critérios para localizar processos. São vários os critérios para que nós realizemos a movimentação em massa. Se nessa tela aqui o critério é apenas o localizador, nessa segunda tela de movimentação em bloco, os critérios são vários. Os critérios são todos esses filtros que nós temos aqui na tela. Veja a quantidade de campos, todos são filtros para pesquisa. Nós podemos formar filas de movimentação em bloco pelo localizador. Nós podemos formar lista de processos para movimentação. Nós podemos separar pelo rito. Ele ainda permite, por incrível que pareça, é possível movimentar vários processos pelo conteúdo do lembrete. Processos que estão sem movimentação em determinado prazo na situação, pelo tipo da situação, por eventos, por partes, por classe. São muitos critérios nessa tela para a movimentação em bloco. Então, vários critérios, são aqui muitos critérios que permitem ao usuário formar várias filas de trabalho de movimentação em bloco. Então, essa tela aqui também é uma tela muito interessante. Na prática, a mais utilizada é a lista de processos por localizador. Mas não se esqueça da existência dessa tela movimentação processual em bloco, porque ela permite a geração de muitas filas de processos. Nós podemos movimentar muitos processos segundo vários critérios de pesquisa. E depois que nós apertamos o botão consultar,
ele vai gerar uma lista de processos e vai nos conduzir lá para a mesma telinha de lista, ele vai de lista de processos. Aliás, minto, desconsidera essa informação. Para não ser impreciso, depois que você clicar no consultar, ele vai formar uma fila de processos de acordo com a sua pesquisa, e aí nessa fila de processos será possível a movimentação de vários processos. Então, nesta segunda tela, cada um desses vários campos aqui permitem a formação de filas para movimentação processual de muitos processos de uma só vez. Então, quem deseja trabalhar com alta rotatividade e movimentar muitos processos de uma só vez, pode tanto contar com a tela lista de processos por localizadores ou com a tela movimentação em bloco, que oferece vários critérios de pesquisa, e a partir dessa tela forma-se uma fila de processos, e esta fila de processos permite a movimentação de vários processos ao mesmo tempo. E assim concluímos mais 2 pontos desse mini curso de movimentação processual. É importante saber as formas e os locais. Nós temos movimentação unitária de um lado e movimentação em bloco ou lote do outro, e cada uma das duas possui 2 telas. A movimentação unitária se desenvolve na tela Consulta Processual, detalhes do processo, e na tela Movimentação Processual. Já a movimentação de mais de um, a movimentação em massa de processos, ocorre por meio da tela Lista de processos por localizador, ou ainda a tela Movimentação Processual em bloco. Vocês, colegas, principalmente de estadual, com elevado acervo, mas que trabalham com processos muito repetitivos, essas 2 telas aqui podem ser muito úteis para a diminuição do seu acervo associado aí a outros critérios de trabalho. No telas comentadas eu falo do consulta processual, detalhes do processo, e a lista de processos por localizador. Quem domina essas 2 telas não terá dificuldade para dominar a tela movimentação processual e a tela movimentação processual em bloco. Essa tela aqui principalmente é basicamente o preenchimento desse formulário com esses campos do formulário, e depois o usuário chega a uma faixa de ações. Nessa movimentação de vários, ele chega a uma faixa de ações, e nessa faixa de ações ele pode produzir minutas, uma minuta em vários processos de uma só vez, e lançar um evento em vários processos de uma só vez também. Eis aí os 2 caminhos que o usuário do EPROC deve dominar para realizar a movimentação processual no EPROC. E assim terminamos o 4 e o 5. Temos aí os tópicos 6 e 7. Mas já aviso que eu estou notando aqui que faltou um tema, eu vou complementar aqui, e será um tema que não será extra, porque ele é curto e deveria estar aqui, eu esqueci de colocar. Até o próximo vídeo, até mais.